Olá, boa tarde. Eu sou a professora Zenite Della Brida, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, e aceitei o convite do professor Rogério para fazer esse vídeo para vocês e depois estar com vocês aí no evento. Queria agradecer o convite e espero que eu possa provocá-los de alguma forma para pensar junto comigo sobre alguns temas que eu considero importantes. Primeira coisa que eu queria falar é sobre quem eu sou, de onde eu estou falando. O segundo, eu queria falar um pouquinho sobre o uso da informação, já que as tecnologias estão muito associadas à questão da informação. Queria falar para vocês sobre o aspecto que a tecnologia ela é uma ferramenta e quais as consequências disso. E, finalmente, o que tem me ajudado na minha prática profissional. Então, eu trabalho com psicologia ambiental. A psicologia ambiental ela estuda a relação pessoa-ambiente. Então, a gente tenta entender a pessoa conectada no seu contexto e como que esse contexto influencia a pessoa e como que pessoa influencia esse contexto. Então, se vocês pensarem aí um pouquinho onde vocês estão agora assistindo o meu vídeo, qual o ângulo, se o som tá bom, se não tá, se vocês têm ruídos ao redor de vocês, como que a ambiência, né, que seria tudo que está em volta de vocês, está mediando aí a experiência que vocês estão tendo com o que eu estou falando, né? E, obviamente, vocês estão me vendo também. Então, a visão e a audição são os sentidos que vocês estão utilizando para ter acesso ao que eu quero partilhar com vocês. Então, tudo isso nos interessa, tanto as características individuais, porque nós somos da psicologia, nós somos a única área que foca no indivíduo. As demais áreas das ciências humanas tendem a focar no grupo, tendem a focar nos indivíduos, né? E nós, da psicologia, a gente foca no indivíduo, a gente tem esse desafio e essa responsabilidade, né? E aí, como uma pessoa que estuda a relação da existência, ou seja, como que nós existimos, né? Nós existimos no tempo e no espaço. A relação das pessoas com o seu contexto e a relação e o impacto das pessoas nesse contexto, né? Então, nós somos seres tridimensionais que sofremos a influência da quarta dimensão, que é o tempo. Nós não temos controle sobre o tempo, mas nós sofremos as consequências do tempo, já que essa relação no espaço implica também em uma trajetória no tempo. É uma pena porque a gente não tem gestão disso, a gente não pode voltar no tempo nem avançar no tempo, né? Então, eu falo deste ponto de vista de alguém que quer entender o que acontece com as pessoas a partir do ambiente onde elas estão. E aí eu queria falar rapidinho como é que eu vejo essa relação entre o real e o virtual, né? Eu vejo o virtual como parte do real, então ele existe dentro do real, né? Só que é um aspecto da nossa vida que é muito complexo, né? Que tem suas próprias regras, já está se conformando aí com características próprias, né? O virtual no início tinha uma característica de simular o real, mas a gente agora vê cada vez mais o virtual tomando características próprias para que as pessoas possam experienciar aí esse virtual, funcionar nesse virtual. Então, entender o real e o virtual, e essa relação me ajudou muito a entender como é que as pessoas se relacionam no espaço. Porque se fala espaço virtual, as pessoas se sentem navegando nesse espaço virtual. Se elas se sentem navegando, se a gente pressupõe que é um espaço também, então esse espaço vai ter regras, vai ser circunscrito naquilo que a gente consegue gerenciar, que é espaço e tempo, né? E a relação entre o real e o virtual, que me parece interessante, de pensar que as pessoas têm que
conciliar isso, né? A gente tem uma tendência a querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas nós não somos capazes de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então a gente acaba achando que faz várias coisas ao mesmo tempo, né? Mas na verdade, ou as coisas estão se desenrolando aí por conta própria, ou a gente está picando o nosso tempo aí nas diferentes coisas. Isso não é bom nem ruim, isso vai depender das características aí do que está sendo feito, né? Da minha perspectiva como psicóloga, eu vou prestar atenção se isso está causando algum prejuízo ou se isso está potencializando aí as habilidades da pessoa. A relação aí com o espaço virtual é quão bem a pessoa usa esse espaço, né? E como que elas entendem as regras desse espaço e organizam esse espaço com base naquilo que é possível ser feito, né? E é possível ser gerenciado. Esse é o aspecto interessante aí dessa dinâmica, que a gente pode comentar mais coisas no nosso encontro, né? Eu vejo também o virtual como uma janela para uma nova experiência e penso muito sobre que seres humanos vão surgir aí dessa experiência com o virtual que é tão novo e que é tão dessas novas gerações, né? Eu sou a última geração que teve mais contato com o mundo analógico, né? Então, eu usei o telefone discado, né? Até a minha internet no início era discada. E eu fico muito curiosa e queria provocá-los nesse sentido para pensar que pessoas vão surgir aí desse contato aí com o mundo virtual. Para minha perspectiva, as experiências que você tem conformam quem você é. Então, quem tem experiência com o mundo virtual vai ser como? Vai ser diferente? Que impactos vamos ter? A gente já sabe que está tendo impacto, por exemplo, na visão, né? Essas pessoas que passam muito tempo na tela, eu estou passando muito tempo na tela por causa do isolamento social, né? Em função da pandemia. A gente está diminuindo a nossa acuidade visual, né? A gente tem esse impacto. Agora, é um mundo a ser explorado, um mundo a ser criado, né? Ainda há muita coisa a ser feita no mundo virtual, e à medida que as pessoas forem criando esse mundo também vai as modificando. E aí eu convido vocês a pensarem comigo que pessoas serão essa nova geração, né? Que vocês fazem parte, como é que será? Que diferenças, que características aí próprias vão surgir com esse novo mundo que essas pessoas estão tendo acesso. O segundo aspecto é o uso da informação. Eu estou desenvolvendo um trabalho sobre desinformação, né? Que envolve fake news, boato, rumores, tudo que gera confusão aí para as pessoas no seu processo de tomada de decisão, de lidar com a realidade que cerca as pessoas, né? A gente tem então um efeito muito interessante, porque boato e fofoca a gente sempre teve, e a informação sempre foi usada como moeda de troca, como status, como forma de gerenciar aí o poder que você tem em relação ao contexto. Mas nesse momento a gente tem um meio, que é o meio digital, que propaga essas informações de forma nunca antes imaginada. E aí a gente fala que a gente tem uma infodemia, ou seja, uma pandemia de informações. E quanto mais isolado você estiver, quanto menos contato e trocas você fizer, mais impacto a informação que vai chegar a você vai ter. A gente está desenvolvendo um trabalho com pesquisadores do Reino Unido para a gente pensar sobre a informação que está chegando nas comunidades indígenas, porque está se tendo muitos problemas para auxiliar as comunidades a lidar com a pandemia.
Eles falam que eles sempre enfrentaram pandemias, eles enfrentam pandemias muito antes que a gente, né, como sociedade brasileira, e é real desde que os europeus chegaram no Brasil, que eles disseminaram doenças que eles não conheciam, mas essa pandemia nova de infodemia é um formato novo de pandemia, né? Diferente do que eles estavam acostumados a lidar. E a gente tem pensado aí estratégias de poder ajudá-los, né? E o aspecto aí da forma como se comunica atualmente por meio da tecnologia impacta muito a disseminação de informações que geram confusão, geram não adesão a tratamentos ou geram qualquer impacto aí negativo. O outro aspecto que eu queria falar é sobre a tecnologia, uma ferramenta. E aí toca diretamente no tema da disciplina, né? Tá até no título, que são os aspectos éticos, né? E no nome, né, da disciplina, pensando em artigo. Porque assim, eu tenho um exemplo super interessante, eu gosto muito. Eu ouvi esse exemplo na graduação de uma pesquisadora que estava muito preocupada com crianças em orfanatos e a adoção dessas crianças, né? Faz muita diferença você ter uma família. E ela descobriu que tinha características físicas dessas crianças que faziam diferença aí na chance delas serem adotadas. E ela pesquisou isso e aí ponderou, né? Achou as características que facilitavam e as características que dificultavam. E ela queria que isso fosse utilizado de forma que as crianças tivessem mais chance de serem adotadas. E o que aconteceu? A indústria se apropriou dessa informação e criou a boneca, o bebê, né? Perfeito, porque era o bebê já com base em informações de qual era o bebê mais atrativo aí para as pessoas, né? Então, assim, o trabalho dela é neutro. Ele descreve aí as crianças, né? E descreve como que nós, seres humanos, reagimos às aparências de um bebê, de uma criança, né? E você pode fazer o uso para promover aí uma campanha ou estratégias para que as crianças que não atinjam aí essas características sejam adotadas, ou você pode utilizar para fazer um bebê que vai vender muito, porque todo mundo vai querer ter esse bebê, já que você já sabe que ele é altamente atrativo para outros seres humanos. Então, eu entendo a tecnologia nesse sentido como uma ferramenta, e como uma ferramenta ela pode ser utilizada de várias formas. Ela é muito dependente de quem está utilizando, né? Então, é interessante aí o papel social de quem trabalha com tecnologia, produz tecnologia. Por quê? Porque você cria a ferramenta para a sociedade, você dá o retorno aí para a sociedade, mas cabe à sociedade utilizar aí a ferramenta que você está querendo, você está criando. Mas eu queria dizer que o nosso papel social, ele é mais do que a gente imagina. A gente tem muito impacto e a gente precisa lidar com o nosso papel social. Então, quem cria a ferramenta é uma pessoa que entende muito da ferramenta e precisa entendê-la de forma que entenda quais podem ser os possíveis usos e desusos dela. Porque o seu papel social tem peso, já que você tem a capacidade de entender todas as características ali daquela ferramenta. Então, eu entendo que é um dilema lidar aí com o papel social que a gente exerce quando devolve para a sociedade aquilo que
foi investido em nós, de termos uma educação, de termos uma formação superior, que muitas vezes, né, na UFES, por exemplo, é gratuita, né? O Estado fornece isso para a sociedade e todo o nosso avanço, tudo que a gente desenvolver é um retorno aí para a sociedade do que recebemos em troca. Mas é importante vocês pensarem também que há um papel aí a ser desempenhado que não é só o papel de quem está produzindo, mas quem entende daquilo e pensa sobre aquilo. Em algum grau é importante a gente pensar sobre aquilo que a gente está fazendo e entender quais são as consequências das nossas ações. À medida que você vai amadurecendo e vai investindo na sua formação, você vai tendo uma visão mais complexa, né? Mas é importante buscar isso e essa é a minha proposta para vocês. O último aspecto, né, o que tem me ajudado na prática profissional? Duas coisas eu acho que são muito importantes. Uma boa formação, ou seja, tá muito atento a tudo que está sendo produzido na sua área, buscar fazer parcerias com quem está também produzindo, acontecendo, fazendo aí na área, mas também não só focado naquilo que é no produto, né, o que está sendo feito, produzido, mas também numa postura, num entendimento aí do que está sendo feito. Eu tenho muita sorte de ter convivido com pessoas muito interessantes, muito capazes, muito críticas, muito amorosas. Eu tenho tido sorte de ter no meu rol de trocas, tanto em termos de conhecimento, né? E aí é tudo que eu busco para estar me formando, para estar me atualizando, mas também as pessoas com quem eu convivo tem me estimulado nas diferentes habilidades aí que são necessárias para exercer bem a profissão. E eu sei bem o que é interessante, assim, você tem que você tem que gostar do que você faz, isso é fundamental, parece jargão de livro de autoajuda, né? Mas sem isso, você não supera aí os desafios do dia a dia porque você precisa dessa mola motora, que é o aspecto motivacional que a gente tem, né? Que é gostar para que te impulsione aí naqueles momentos, principalmente naqueles momentos mais difíceis. Você tá sempre antenado, né, com aquilo que está acontecendo e fazendo trocas e se informando, e você permitir aí as trocas não só no nível do conhecimento, mas no nível interpessoal também. Isso é muito importante. A formação interpessoal, e aí vocês vão falar, ah, mas ela é psicóloga. É por isso mesmo que eu tô falando. Ela é muito importante para você calibrar as suas escolhas. Tem uma coisa que é muito bacana que o pessoal que pesquisa emoções fala, que se a gente não tivesse emoções, tanto faz. As alternativas, elas ficam iguais. Quando que a gente escolhe? Quando a gente sente, e a gente sente porque a gente é a gente, né? E aí eu volto ao início, né? Falar sobre a psicologia ambiental e essa relação com a existência, né? A gente vai, à medida que a gente vai experienciando a realidade, vai estando nesse mundo, a gente vai sendo estimulada. É isso que acontece. As emoções são produzidas por aquilo que a gente experiencia, né? E elas é que nos formam, fora os outros aspectos. E quando a gente faz o que gosta e quando a gente investe nesses outros aspectos que parecem secundários, mas eu vou dizer que são fundamentais, você tem mais capacidade de escolhas, porque nem tudo é racional, nem tudo é uma análise ali do custo-benefício. É também o que alimenta o seu sonho, o que alimenta aí aquilo que você valoriza, que você escolheu aí como caminho para você, que são milhares de possibilidades, você escolheu uma por tudo aí, tudo aquilo que você já viveu.
Então, eu imagino um profissional interessante que ele tem preocupações éticas, mas ele é capaz também de imprimir no seu projeto de vida aquilo que dá sentido à sua existência, né? Nem sempre a gente pode escolher tudo, mas a gente pode sempre agregar aquilo que nos cabe ou nos é dado na, na, naquilo que a gente valoriza e naquilo que a gente gostaria para a vida, para o mundo, para a gente e para os outros que a gente gosta, admira, respeita e para a humanidade como um todo, né? Agradeço a paciência, espero que tenha sido interessante e aguardo mais contatos com vocês. Um abraço.